Eu tentei me ajudar ali, mas fiquei igual um pezinho. Estou fraco, não. É bom, né, irmão? Ouvir quem sabe fazer o que sabe, não é? É ou não é? É ou não é? Então faça. Tem algo que você sabe fazer de Deus e vai ter quem ache bom e veio me ouvir fazer. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite, em nome de Jesus. Pai, me dá o que me pertence, eu quero partir. Desejo viver minha vida bem longe daqui. O mundo está me convidando e eu quero ir. Fazer o que bem entender, ninguém pra mim impedir. O Pai olhando em meus olhos me responder: Filho, eu te amo tanto e o que tenho é teu. Mas se essa é mesmo a tua triste decisão, pode levar a tua herança e o meu coração. Dias depois eu parti para bem distantes, vivendo dissolutamente, gastei o que tinha, mergulhado na tristeza, minha alma vazia. Oh glória, lembrei-me de meu velho pai, do lar que possuía. Então me levantei, caminhei de regresso, o corpo ferido, isso eu confesso. Não tinha alimento para comer, água de fel me deram para beber. De longe avistei no alpendre da casa, com braços abertos, meu pai me esperava. Caí de joelhos, ele me beijou, meu filho querido que estava perdido, mas hoje voltou. Voltei, meu pai, hoje arrependido, quero ficar contigo, porque aqui é meu lugar. Escuta, Deus. Voltei, meu pai, hoje arrependido, quero ficar contigo, nunca mais vou te deixar. Oh, meu pai, nunca mais vou te deixar. Oh, Jesus, fala nesta noite, só mais um pouquinho, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu tentei. Versículo 46 do capítulo 24 de Lucas. O Senhor diz assim: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento. Em Jesus deveria ser pregado o que, igreja? E a remissão dos pecados. O que mais? Em todas as nações, começando por... E destas coisas vós sois o quê? Quem são testemunhas de Jesus? Vamos assumir na primeira pessoa quem é? Amém? Querido Deus, eterno Pai, nos resta neste culto alguns minutos para reflexão. Pelo Teu Espírito nos faça compreender e entender o papel da obra missionária. Houve uma razão, uma causa, um motivo
pelo qual o Rei se fez carne, habitou entre nós e morreu de cruz, para derramar ali o seu sangue como remissão e purificação de nossos pecados. Somos gratos a Ti, Senhor. Mas a Tua palavra nos diz que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a igreja é a boca de Deus. Nos ajuda, Deus, no nome de Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Graças a Deus por você estar amados e muito querido, irmãos. Está pronto, Deus? O culto de missões, amados, ele é um culto distinto, não tanto quanto o culto de Santa Ceia, pois o culto de ceia é especificamente para a igreja, quanto que o culto de missões é para a igreja e para o mundo. A Santa Ceia só existe na sua vida porque antes dela alguém fez missões. Os músicos só tocam na igreja porque antes deles tocarem, alguém foi até eles e fez missões. Os que cantam e louvam com vozes tão admiráveis como Jairo, nosso evangelista, Aula e tantos outros, só cantam porque antes de cantarem, alguém foi até lá e fez o quê? Missões. Os aspirantes, os pregadores que pregam com tanto dinamismo a palavra que vem ao encontro das nossas necessidades, só fazem isso porque antes de serem pregadores, alguém foi lá e fez o quê? Missões. O pastor que vos pastoreia só faz isso porque alguém foi lá e fez missões. Então tudo na vida da igreja que existe hoje porque antes foi feito missões. E Jesus, ele, nos 4 evangelhos, ele deixa bem claro a importância da obra missionária. O mundo precisa saber por que razão Jesus morreu, por que razão Jesus, sendo Deus, se fez carne e toda a sua história e seu martírio tem sido levado de geração a geração. A igreja missionária pentecostal do Tabernáculo de Cristo, olha para cá, irmão, ela está fundamentada sobre os princípios da palavra, e a obra de missões, ela é a razão que justifica ainda a igreja estar na terra. Jesus disse que quando este evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. A igreja, como sal da terra e luz do mundo, é a única instituição responsável pela divulgação, pelo ensino da obra missionária. Observe que Jesus disse que o evangelho anunciado levaria o homem ao arrependimento, e o homem arrependido receberia de Deus a remissão dos seus pecados. Então olha a parceria, como Deus trabalha. A igreja faz missões, o homem, ao ouvir missões, arrepende-se, e o Senhor chega até ele, remindo os seus pecados. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a igreja precisa anunciar que o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas a igreja precisa anunciar que Jesus, maior do que o diabo, veio para dar vida, e vida com abundância. É preciso que nós compreendamos, irmãos, a importância de estarmos sempre, de uma forma direta ou indireta, trabalhando pela obra missionária. Pois existe, de um lado, Deus, Jesus e o Espírito Santo, que atua na igreja para fazer a obra missionária, e do outro lado existe um ser asqueroso, nocivo à salvação do homem, chamado Satanás. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. E no meio, irmão, está eu e você, a igreja.
que precisa anunciar essa palavra, que precisa fazer divulgação do que o nome de Jesus é capaz de fazer. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, navegue comigo na palavra, versículo 1 que diz, segundo aos Coríntios 4, 1: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Você pode entender e compreender a complexidade do que é a obra missionária? Existe Satanás que cega o entendimento, que cauteriza a mente, que endurece o coração, de uma maneira que o Evangelho não prescruta a alma do homem. Há uma maneira natural de rejeitar a palavra de Deus, e a igreja é quem tem este poder, a única instituição que tem o poder e a autoridade de encarar o inferno de Satanás com vitória, é a igreja. E nós precisamos, amados, sair em nome de Jesus desta zona de conforto, dessa zona de comodismo com que alguns de nós frequentamos esporadicamente a igreja e nos satisfazemos em ouvir belos louvores, em ouvir uma mensagem abençoada. Outros se satisfazem na zona de conforto e comodismo em ser amigo do Evangelho, em conhecer a letra de alguns hinos, em conhecer alguns capítulos da Bíblia, mas nenhum nem outro estão no padrão que a Bíblia determina para que o homem seja alcançado por Deus. A obra missionária é feita por aqueles que foram alcançados na vida dos que ainda não foram alcançados, e não é por outro método senão pela pregação e pelo ensino da palavra de Deus. Os missionários saem no mundo lá fora, pregam, divulgam, semeiam o Evangelho. Esse Evangelho, nessa semente santa, ela brota, germina, traz os frutos para a igreja, e aqui o ministério da palavra direciona e ensinamento. Desta forma, a igreja prega no mundo e dentro dela a igreja ensina. Jesus disse: ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho vos mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós estamos vivendo, irmãos, numa época de apostasias e inversão de valores, onde as instituições estão em total descrédito. A sociedade como um todo, ela não acredita mais em instituição alguma. Os poderes constituídos para administrar a nossa nação de uma forma que haja liberdade de ir e de vir e direitos assegurados para todo cidadão estão falidas. A corrupção está generalizada.
Os poderes legislativo, executivo e judiciário militam entre si, porque ninguém quer perder posição, status, dinheiro, mas estão todos ou quase todos comprometidos. E nesse cenário tenebroso, esse cenário de mentira, de engano, de ilusão, resta como a única esperança para o mundo onde jaz o maligno quem? A igreja. E Satanás, que conhece muito bem o poder da igreja, já tem se infiltrado dentro dela em muitas denominações, já que ele entendeu, por ser o mais astuto e sarcástico entre os espíritos malignos, por ser quem governa o mundo tenebroso das trevas, ele entendeu que lutar contra a igreja não conseguia. A fogueira da Inquisição, a história revela, quando em Roma matava 100 mil que assistia sem morrer, sendo devorado vivo por feras como leões, vivos sendo queimados, vivos sendo cerrado ao meio, vivos sendo crucificados. 1000 que assistia esse cenário terrível de morte, de carnificina, se convertiam por ver os 100 perderem a vida, louvando, adorando, exaltando, bendizendo, ovacionando ao rei, que naturalmente não se vê, mas que espiritualmente se ouve, se vê e sente a sua presença em nossas vidas. Louvado seja Deus. Então Satanás percebeu que marchar de frente era em vão. E aí ele começou, desde o imperador Constantino, que declarou o seu império romano agora cristão, e substitui os sacerdotes por fazendeiros, e a orgia começa a ser praticada dentro da igreja. E dessa forma, a sociedade que desacredita das instituições e dos poderes começam a também desacreditar da própria igreja. Mas o Senhor Jesus nos ensinou que isso iria acontecer, só que o mundo não sabe, o mundo não lê a Bíblia, o mundo não tem conhecimento da palavra, mas o crente tem, ou pelo menos deveria ter. E quando nós vemos a Bíblia, nós observamos Jesus ensinando há 2000 anos atrás acerca de fatos vividos hoje. E eu quero chamar a sua atenção para isso, irmão. Você nem sequer imaginava que um dia viria a viver, e o que Jesus ensinou a gerações e gerações, há séculos passados, nós estamos vendo nitidamente nos nossos dias. Isso é cumprimento da veracidade da palavra imutável que é a Bíblia Sagrada. Então lá fora está Satanás, que reina, que predomina. E Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, mas a igreja precisa sair do seu QG, do seu quartel-general, e marchar cadenciado no ritmo e no compasso que o Espírito Santo determina, para que possamos guerrear e pelejar e vencer, e estabelecer em nome de Jesus libertação. O Senhor Jesus, lá em Isaías, o profeta messiânico, aludindo a ele, disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu. Olha, a primeira qualidade do Messias vindouro, Ele me ungiu para o quê? Pregar boas novas aos pobres. Ele me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor, a saber, o dia da salvação do nosso Deus, a restaurar todos os conflitos de Sião e proclamar libertação aos cativos. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus, como Deus, veio na forma corpórea de um homem, não para ser servido, mas para servir. E a igreja precisa imitá-lo, anunciando o Evangelho. Eu fiquei deveras alegre ali antes de vir para o altar e ouvir o aspirante dizer que chegou a colocar o seu emprego, de certa forma, dizendo: se eu não posso pregar aqui, então dá aí a carteira, dá minhas contas, me manda embora, porque eu não posso deixar de anunciar a palavra do Senhor. Este espírito de entendimento precisa, irmão, dominar a nossa mente. Você não aceitou Jesus
só para ir para o céu. A salvação é dada gratuitamente, mas a permanência nela também se conquista com obras. Nós sabemos que as obras sem o Espírito ela não vale, mas nós não vimos Jesus fazer elogio a nenhum dos seus discípulos, se não pregar o Evangelho. Você está salvo? Amém. Você já está no céu? Não, porque só irá quando morrer ou quando for arrebatado. Então, enquanto você tem aqui, você é a luz do mundo. Olha que coisa tremenda. Você compreendeu isso? O que é que você é? A luz do mundo. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? E a Bíblia diz: enquanto tem luz, andai na luz, para que sejais filhos da luz. Você compreendeu isso? Você é o sal da terra. Sem você o mundo perde o sabor. Sem você o mundo entra em putrefação, em degeneração espiritual, porque o sal, além de dar sabor, ele também conserva, ele mantém a maneira original para que não se estrague, não venha a perecer. E Jesus disse que você é esta luz que ilumina sobre as trevas, você é este sal que dá diferença, que traz sabor e que conserva para a glória de Jesus Cristo. Mas o Senhor também advertiu: você luz e você sal, eu e você, que se o sal se tornar insípido, não tem mais necessidade, a sua condição se perde e não serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Aleluia. Espírito Santo, abre o nosso entendimento. Eu não vou quase todas as semanas, vez ou outra eu não posso ir, mas enfim, lá para debaixo daquele viaduto, porque eu sou bonzinho não. Abraçar pessoas, algumas delas, irmãos, que, meu Deus, já teve dia que eu cheguei em casa correr, que só a misericórdia de Deus, sujo, uma fedentina terrível, a meleca do nariz, vai dizer: me deu um abraço. E como é que eu vou dizer Jesus te ama, que eu não sou capaz de abraçá-lo? Que credibilidade terá meu discurso, minha pregação? Então respira fundo, enche o pulmão e abrace. Que o Espírito Santo diz: Marcelo, você está vendo ele assim por fora, mas quando eu te conheci você não era diferente dele por dentro, podre e fedorento. E mesmo assim eu te abracei. Aleluia. Nós precisamos compreender isto. Nós não podemos, irmãos, nos conformar. Amém. Graças a Deus eu aceitei Jesus. Oh glória, eu vou para o céu. E até lá, filho. E até lá. Você vai fazer o quê? Vim assistir um culto, sentado, glória a Deus. Quando terminar, saudar todos com a paz do Senhor e voltar? Foi para isso? Não foi só para isso. Você precisa compreender isto. O relógio que anuncia o fim de todas as coisas, irmãos, está se apressando de forma tremenda. Houve uma grande batalha agora, 11 dias, o ISIS e Israel. E a tropa israelita estava em desvantagem numérica. E na fronteira de Israel, quando o exército inimigo é uma quantidade superior a Israel, marchou para destruir aquela guarnição de soldados israelenses, inexplicavelmente uma nuvem de areia se levantou em pleno deserto e construiu um paredão que manteve o exército inimigo impossibilitado de ver, de enxergar e de identificar o alvo, que era os soldados israelenses. Tempo suficiente para eles recuar, se reagrupar e avançar. Foi notícia nos jornais, eu assisti com muita alegria, glorificando, exaltando e bendizendo o Senhor nosso Deus. Isso é prova, irmão, que Deus ele está preservando a semente de Jacó. Deus está preservando a semente de Abraão, porque Ele vai cumprir a sua promessa, e nós precisamos nos apressarmos em dizer, em anunciar e dizer: ei, arrependa-te dos teus pecados, Jesus está voltando, Satanás está aí fora, Ele
causado pela incapacidade que o homem tem de aceitar Jesus. É Ele que endurece o coração. Jesus disse aqui: o Deus desse século cegou o entendimento. Mas você tem um colírio ungido de Deus para gotejar e abrir os olhos dos cegos, dizendo: ouça em nome de Jesus, entenda em nome de Jesus, se converta em nome de Jesus. É você e sou eu, somos nós que precisamos dizer ao mundo: Jesus está voltando. Amém? Pastor, eu não sei como fazer, eu vou ensinar. De segunda a quinta, você começa orando de 11 horas da noite, pois a igreja está de segunda a quinta-feira, 11 da noite orando. É determinado o local onde vai ser feito o culto na sexta, e a igreja de segunda, terça, quarta e quinta está orando. Você já começa a fazer o missionário da intercessão. Pastor, e depois disso o que é que eu posso fazer mais? Toda sexta-feira tem culto em algum lugar, a igreja está lá. Inclusive sexta-feira tem muito pouca gente, irmãos, muito pouca gente. A igreja está toda sexta-feira. Pastor, o que é que eu posso fazer mais? Venha para a igreja aprender a palavra para saber pregar e anunciar. Contribua, porque se seus pés não podem ir, se sua boca não pode falar, você tem como orar, tem como contribuir para que outros façam. Mas todos precisam estar reunidos na obra de missões. Como crerão? Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Em um desses quadros você tem que se encaixar. Amém? Que Deus abençoe. Que a compreensão sobre a responsabilidade de se apresentar diante de Deus não com mãos vazias inquiete você e eu. Você pode dizer amém? Olha para a palma da sua mão aí. O que é que você vê? Mãos vazias, não é verdade? Alguma tem uma aliança, um anel, mas entenda isso: do jeito que sua mão está hoje diante dos seus olhos vazias, você não pode chegar diante dele naquele dia de mãos vazias. Não pode. Mesmo criança na manjedoura, os 3 magos que foram visitados, algum entrou de mãos vazias? Não. Ouro, incenso e mirra. Cada um trouxe o que era de mais precioso no seu país. Caim e Abel entraram, aprenderam com seu pai Adão a adoração do sacrifício, da oferta ao Senhor. Caim pega do que ele trabalhava, do que ele fazia, era criador de ovelhas, era pastor, e preocupou-se em escolher o melhor cordeiro e ofereceu a Deus. Abel pegou qualquer coisa do campo, pois era lavrador, e Deus por isso o repreendeu. Eu vou terminar dizendo: diante de Deus naquele dia, nós não podemos chegar nem de mãos vazias, nem levando qualquer coisa. Aquele que leva a preciosa semente, chorando, voltará alegre, colhendo os frutos do que plantou, a obra missionária. E neste momento, amados, nós vamos passar um vídeo aqui. Eu quero